Ô, Dani, enquanto líder da oposição, voltando um pouco a falar dessa questão do piso, digamos que numa hipótese, na terça-feira, vocês não consigam alcançar o quórum de vencer, né? De passar, de derrubar, na verdade, né? O projeto da governadora. Qual seria o próximo passo? O que, é que vocês pretendem fazer? O que, é que vocês, como vocês andam se articulando? Né? Como a oposição anda se articulando para conseguir, de maneira justa, esse piso para todos, né? Conseguir a igualdade para os professores antigos, para os que estão entrando, para ajustar o piso. Olha, tem um monte de gente aqui falando que a área de humanidades tem 15 anos que não tem concurso. Tem uma pessoa aqui falando que professor de espanhol precisa de mais, às vezes tem um para a escola. Professores sábios que às vezes cumulam, né? Eu, como professora de história, já fui chamada da área da aula de filosofia, a da aula de geografia, acumular disciplinas que não são suas de origem. Então, assim, realmente são pautas que têm muitas demandas represadas, né? E aí, voltando para a tua pergunta, na terça-feira vai ser a votação do mérito. Então, o quórum de deliberação ele é diferente do de hoje. Hoje era a maioria simples dos presentes. Como é um projeto de lei do Executivo, ele tem um quórum iniciado, o quórum é por maioria absoluta. Então, nós precisamos de 25 votos, né, para derrotar o projeto. Hoje, de no mínimo 25 votos, né? Hoje, o que é que acontece? O que os deputados governistas... Com licença, só para beber um copo d'água, porque, como eu disse a vocês, eu estou falando desde 6h40 da manhã sem parar. E ainda tive um podcast de meio-dia às 2h da tarde e cheguei na LEP na hora da sessão. Então, hoje eu não parei um segundo. E aí acho que a minha voz já começa a falhar um pouquinho, mas está tranquilo. Aí só pedir licença para dar uns golinhos de água. Veja, então hoje os deputados da base do governo, botando a gente bem a par da situação, eles alegam que tem 28 votos, certo? Eles precisam de 25 para aprovar. Então, a gente realmente não sabe se eles têm 28 votos, se eles têm os votos que eles garantem ter, porque para eles terem 28 votos, teriam que deputados, por exemplo, de partidos do campo da oposição, ou partidos independentes do campo da esquerda, ou da centro-esquerda, ou do campo popular democrático, como a gente quiser chamar, né? Partidos que hoje compõem a base do governo Lula tivessem deputados parlamentares dissidentes. Para eles terem 28 votos, eles precisavam de parlamentares dissidentes dos outros partidos. Então, assim, a gente tem que ficar bem atento à votação de cada parlamentar, né? Porque a orientação que ele segue, se segue a orientação da liderança ou daquele partido. Acabou de entrar aqui minha querida Carol Virgulino. Tá aí, oi, Carol, representante da cultura. Enfim, bem importante você estar aqui, Carol. E aí, veja, simplesmente, se eles têm 28 votos, a gente tem até terça para fazer muita pressão e para trabalhar em cima de 3 votos aí, escolher 3 deputados ou deputadas que titubearam ali, tentar mudar essa percepção, mostrar a importância de manter a categoria unida. Então, a gente vai fazer até terça. Não poderia revelar numa live todas as estratégias, porque não seria. Enfim, acho que a oportunidade. Nem sempre eu peço a compreensão de vocês, mas nós estamos montando uma estratégia, a oposição está montando uma estratégia de tanto a oposição como vários parlamentares da chamada bancada independente estão juntos em defesa do piso da educação, do reajuste, com repercussão para toda a carreira de 14,95, como eu falei no início. Então, a gente vai tentar reverter até a terça-feira, certo? Na terça-feira é muito importante ter muita mobilização. E o que é que acontece? Se na terça-feira o projeto for derrotado, acabou. Ele é arquivado. E aí a governadora, ela precisa mandar um outro projeto. Como o projeto versa sobre a mesma matéria, ela precisaria da assinatura de 10
precisaria da assinatura de 10 deputados para tramitar o projeto, do mesmo jeito do recurso de Isaías agora, e ser votado por maioria simples, mas isso seria muito fácil. O que a gente acha que ganha com o tempo é para que a mesa de negociação avance. Nós seguramos essa votação com todas as manobras possíveis, tirando da comissão, pedindo vista, obstruindo votação, para que esperar até o dia de hoje. Nós apelamos para tirar o regime de urgência e a governadora não tirou. E o dia de hoje pela manhã, às 9h30 da manhã, estava marcada uma mesa de negociação com o sindicato, com o Sintep e a categoria. E, no caso, o Palácio, né? A governadora. E o que é que aconteceu? A gente esticou até hoje esperando algum sinal de fumaça, de uma negociação possível. No final da manhã, eu falo com a presidenta do sindicato, uma mulher aí de muita luta e uma guerreira, Ivete Caetano, e Ivete disse, olha, a mesa foi um desastre. Chegaram mais uma vez para dizer, ó, a gente está aqui e a nossa proposta é nada. Nem para dizer, ó, não vai ter reajuste, é zero, não. Nós não temos propostas para apresentar, nenhuma. Então, diante da ausência de proposta, e para mim isso é ausência de diálogo, diante da ausência de proposta e de diálogo com disposição de avançar, então a gente vai fazer toda a movimentação para derrotar esse projeto. Se conseguir, a governadora vai precisar enviar um novo projeto em agosto, porque nós entramos em recesso na próxima semana, até o dia 29 a Assembleia funciona normal, e depois, a partir do dia 29, até o dia 28, na verdade, a partir do dia 29 a Assembleia entra em recesso e só retorna no primeiro dia 8 de agosto. Se esse projeto é aprovado, aí a gente não tem o que fazer. Então, está apto para se pagar o piso para o percentual da categoria que ela determinou no projeto, e o restante, que são milhares e milhares e milhares de pessoas, a maioria da categoria, vai ter que continuar na sua campanha salarial, na luta pelo reajuste. Deputada, se a gente fosse continuar aqui falando dessas, tem muita coisa para falar ainda, só que a senhora tem uma atuação ampla, né? Então a gente precisa também contemplar um pouco também outras pautas da senhora, que é justo que também a gente fale de outros assuntos, embora a importância muito grande da educação e do piso para os professores, inclusive já esclarecendo aí para o pessoal que entrou depois e que está pedindo para que fale da questão do cadastro reserva, a deputada já falou, e amanhã a gente vai estar com a nossa live na íntegra no nosso canal no YouTube, youtube.com/plenário_virtual. A gente vai estar avisando aqui nos stories o link, tá, com a entrevista completa amanhã. Então, quem perdeu, quem chegou depois, pode assistir a reprise. Tá? E, assim, a gente precisa entrar também em outros assuntos, porque a senhora também tem defendido muito a questão do Arquivo Público de Pernambuco, né? A gente tem visto a sua fiscalização, o trabalho que a senhora tem feito. Inclusive, a senhora tem um projeto de lei que institui o calendário, me perdoe estar lendo, tá? Mas é porque, como é grande, institui no calendário pernambucano o Dia da Consciência Histórica do Instituto Histórico Pernambucano. Como é que tem sido a recepção do governo do Estado, da governadora Raquel Lira, em relação a essas investidas da senhora, em relação a essas denúncias que a senhora tem feito sobre o arquivo público? Na verdade, é o que eu digo, né? De onde a gente vem, a gente pelos espaços que a gente constrói, e eu não posso esquecer o lugar de que eu venho, eu sou historiadora, né? Então, como historiadora, pesquisadora em história, a gente sempre é isso, já visitei muitos arquivos, já tive a oportunidade de visitar arquivos em outros estados, né? E já fui muito frequentadora tanto do Instituto Histórico Geográfico como do Arquivo Público aqui do nosso estado. E já vinham algumas denúncias do descaso que tem se dado a esses equipamentos públicos, né? Então, desde o início da gestão de Raquel Lira, com aquele decreto que eu chamei de exoneraço, que é enfim, o primeiro ato como governadora foi exonerar numa canetada só todos os cargos em comissão e devolver todos os cargos cedidos para os seus órgãos de origem. É discricionário, a governadora pode fazer isso, está dentro das suas atribuições, só que eu nunca vi isso ser feito de uma vez só. Geralmente você
vai mudando, o que é que acontece, né? Você vai mudando. Você escolhe o seu secretariado, você monta o seu time ali de primeiro escalão, aí depois o seu segundo escalão, e você mantém algumas pessoas naqueles órgãos, porque ela tem a memória daquele órgão dos últimos anos, e você vai substituindo gradativamente. Tanto é que existe uma lei de autoria da própria Raquel Lira, quando deputada, que é a lei da transição, que ela não aplicou. Não teve transição no governo do Estado. Eu participei de grupos de transição para o então novo, recriado Ministério das Cidades do governo Lula, e eu tive a oportunidade de estar em Brasília, acompanhando a transição, e era uma transição com quase 900 pessoas, vindas de partidos políticos diferentes, de movimentos sociais, da academia, de áreas de saberes distintos, todo mundo com muito desejo de colaborar para aquele novo governo. A equipe daqui, ela tinha 9 pessoas, né, liderada pela vice-governadora Priscila Krause. Os próprios secretários nem sabiam que seriam nomeados secretários. Eles não participaram. O secretariado de primeiro escalão não participou da transição. Então, com a canetada do exoneraço, saiu todo mundo e inclusive, isso foi tão precipitado que precisou no dia seguinte revisitar, porque se exonerou as gestoras das escolas, então não teria matrícula nas escolas estaduais, por exemplo. Aí teve que se chamar de volta, voltar atrás. Demitiu de uma vez só todo mundo da Secretaria de Cultura às vésperas de um carnaval. Só que as pessoas que tinham participado da licitação, feito as contratações, elas não poderiam ser demitidas, as pessoas que fizeram o edital, porque senão o carnaval não poderia acontecer, então teve que ser recontratado. Então, a precipitação desse choque, entre aspas, de gestão, gerou um caos no Estado que está instalado até hoje. Tem várias áreas de várias secretarias que ainda têm vacâncias e pessoas que não foram nomeadas. E assim foi com o arquivo. Então, o arquivo já funcionava de maneira precária, porque em 2015, o ex-governador Paulo Câmara, o arquivo ele era ligado à Secretaria da Educação e funcionava com servidores da educação cedidos. E aí já tinha uma questão que a gente discutia, e eu estou trazendo para o debate novamente agora, é que um funcionário cedido, ele não progride na carreira quando o órgão para qual ele está cedido não está dentro da área específica que ele atua. Então, quando o arquivo era da Secretaria da Educação, quem ia para lá progredia normalmente. Quando, em 2015, ele passou para a Casa Civil, todos os servidores, eles estacionam, eles não progridem na carreira, o que é muito injusto. Mas se tinha precariamente cerca de 40 servidores ali no arquivo público para os 2 prédios, né? Para o principal na Rua do Imperador e para o anexo na Rua Imperatriz. Com a caneta, saiu todo mundo. Então, a primeira denúncia é: o arquivo está fechado. O da Rua do Imperador, que é o coração central, está fechado. Aí disseram: não, nunca fechou. Tinha um funcionário apenas. Mas não fechou, tinha um. Então, dos pouco mais de 40, retornaram agora 14. Não sei se são 14 ou 16, para ser preciso. Então, 40 já era insuficiente, imagino 14. Quando eu chego, aí eu disse: não, acho que é uma ideia. A gente foi procurado justamente pelo pessoal da Comissão da Verdade e da Justiça, que elabora aquele parecer maravilhoso da Comissão da Verdade Estadual, e fomos procurados por esses representantes, dizendo: ó, lá estão os arquivos do DOPS, estão os nossos arquivos de todos os processos da época da ditadura militar brasileira, e está tudo se acabando. Então, vamos fazer uma inspeção nesses lugares de história e de memória. Quando eu chego lá, assim, eu me deparei, fazia alguns anos que eu não ia àquele anexo do arquivo público. Já tinha ido no outro prédio da Rua do Imperador. Quando eu cheguei lá, me deparei com um cenário de guerra. São 2 prédios com 2 andares. O prédio do lado esquerdo, para vocês terem uma ideia, ele estava desativado, porque ele ficou sem energia naquelas chuvas de maio, aquelas trágicas chuvas. Não é que a chuva é trágica, né? A tragédia é a ausência de políticas públicas nos espaços mais vulneráveis. Mas naquela chuva de 29 de maio do ano passado, entrou água, parte do teto cedeu e desabou, e ficou sem energia. E está sem energia até hoje, mais de 1 ano sem energia.
Então, precisaram tirar, por exemplo, toda a sala que funcionava. A parte de iconografias, imagens e mapas não está mais lá, foi retirado. Não tinha um lugar adequado para se colocar esse material. E está todo o material tumultuado do outro lado, para vocês terem uma ideia. Telha em cima estava afastada. Então, tinham vários baldes aparando goteira. Imagine, documento histórico com água, goteira, o chão cheio de poça, molhado. Alguns documentos colocados nas mesas, sem caixas para acondicionar, sem climatização nenhuma, quente. Então, veja, controle de temperatura, de umidade, de pragas, casa de cupim assim, ó, na parede, muito próximo ao acervo. E você pensar que lá tem, por exemplo, o documento original da carta de doação da Capitania Hereditária de Itamaracá, 1631 ali. Então, tem um documento da cópia mais antiga, porque não tem o original, mas tem a cópia mais antiga da doação da Capitania para Duarte Coelho, né? A primeira cópia, porque o original se perdeu com o tempo. Então, tem documentos importantíssimos para a nossa história. Pernambuco, que era uma das capitanias mais importantes, então a gente tem séculos de história, com muita referência em Pernambuco, que faz... Não, é impossível trazer um pesquisador para ali dentro. Sem água, o banheiro lastimável, com goteira, umidade, insetos, pragas. Para vocês terem uma ideia, existe um único funcionário que trabalha com conservação e ele está para se aposentar, só uma pessoa.